A paz do Senhor a todos. Eu peço que orem juntamente comigo nesse momento. Obrigada, Senhor, por permitir que estejamos aqui na Tua casa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe até aqui e porque o Senhor vai ministrar nessa noite aos corações. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua infinita graça e misericórdia manifesta em nós. Que o Senhor venha se derramar com grande poder sobre nós nessa noite. Que o Senhor venha se manifestar da forma que o Senhor deseja se manifestar. Que o Senhor venha me usar da forma que o Senhor deseja me usar. E que corações sejam transformados aqui nessa noite. Que vidas sejam tocadas. Para a glória do Teu santo nome nós clamamos. Venha sobre nós, Abba. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O nosso tema de hoje, ele é um novo coração transformado pelo amor de Deus. Foi um tema assim que foi difícil, parece um tema clichê, né? Mas foi muito difícil, porque é uma coisa que Deus tem ministrado a mim. E o que eu for falar aqui nessa noite, eu falo com muito temor, porque eu busquei direcionamento do Deus da igreja para vir aqui nessa noite. Então, eu peço que vocês abram a Bíblia em 1 João capítulo 4. 1 João 4, 8. João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por Ele nos haver dado o seu Espírito. E nós temos visto o testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e Ele em Deus. E conhecemos o amor de Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Há um tempo atrás, hoje eu tenho 22 anos, então há uns 7 anos atrás, eu estava num culto, lá no nosso antigo templo, e eu ouvi, estava tocando, cantando, enfim, e eu ouvi Deus me chamando, Alice. Aí eu fiquei em pânico, foi que isso? Aí eu falei, tô aqui, Senhor, pode falar. Aí ele falou, senta no chão. Aí eu sentei. E aí quando eu sentei, eu tive uma visão, com os olhos abertos. O ambiente inteiro mudou. E era um ambiente inteiro branco. E aí nesse ambiente vinha um homem na minha direção, me pegava pela mão e a gente dançava. Dançava. E aí ele pedia para eu sentar, me colocava assim deitada, enfiava a mão dentro do meu peito e arrancava um coração. Um coração preto. E nessa época, era uma época assim, eu nasci em berço cristão e eu sempre conhecia Deus. Só que eu nunca tinha tido um encontro profundo com o Senhor. Essa foi a minha primeira experiência mais profunda assim com Deus. E então, eu estava passando por uma fase meio complicada, porque eu estava na escola, e aí eu queria fazer o que o pessoal da escola fazia, mas aí eu também era da igreja, e aí?
E aí era aquela coisa. E aí eu ficava, Senhor, não sei se você existe, não sei o que está acontecendo. Vivia assim. E aí tirava aquele coração preto e trocava por um coração inteiramente branco. E aí eu acordava daquela visão. E essa é a experiência que mais me marcou na minha vida, assim. Porque eu não consigo mensurar a presença de Deus. E a transformação gerada em mim após esse encontro. Eu não consigo explicar para os irmãos o que aconteceu. Porque o encontro, ele foi profundo e mudou o meu interior completamente. Então, quando me veio esse tema, um novo coração transformado pelo amor de Deus, eu não poderia deixar de falar essa minha experiência. Porque foi uma experiência real. O Senhor tirando um coração, me purificando e me limpando, me dando um coração novo, me transformando completamente. E aqui com 15 anos eu tive essa experiência, Deus me limpando, purificando. E por que eu estou contando isso para vocês? Principalmente porque é pertinente ao tema, mas porque quando eu estava pedindo direcionamento de Deus sobre o tema, né, que o pastor José me ajudou, graças a Deus, eu ouvi o Espírito Santo soprando que tem pessoas aqui que não acreditam que Ele ama elas. Isso me doeu profundamente. Porque a gente está aqui na presença de Deus e às vezes a gente não entendeu o motivo da gente estar aqui. Então é com profundo temor que eu venho aqui hoje. Porque talvez você seja essa pessoa que ainda não entendeu o amor de Deus para você, que ainda não está vivendo esse amor. Então isso vai mudar essa noite. Isso vai mudar. Porque o Senhor vai te transformar essa noite. Abram suas Bíblias em Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Aqui, quando eu leio esse versículo, eu lembro justamente da minha experiência. Tirarei um coração de pedra, te darei um coração de carne. Para mim, assim, não tem coisa mais significativa. Eu não sei ainda quem aqui não acredita nessa verdade. E para mim também nem interessa, só interessa a Deus mesmo, não é da minha conta. Mas a gente está iniciando um novo ano. E por mais que todo mundo fala isso, nosso novo ano, né, novas coisas. Mas só que eu acredito que Deus está dando uma nova oportunidade. É um novo ano que nós estamos com vida. É um novo ano em que nós estamos aqui, presentes. E nós temos uma oportunidade. Nós temos a oportunidade de desfrutar do amor legítimo de Deus. Então, não deixe essa oportunidade passar. Se você ainda não encontrou esse amor e você ainda não entendeu esse amor, ainda não desfruta dele, sabe, que não passe de hoje. Que não passe de hoje para você ter um encontro real com o Senhor.
E além disso, quando eu estava orando, né, e pedindo direcionamento para Deus, o Espírito Santo soprou que existem pessoas aqui com traumas e que possuem problemas em relação ao amor. Então a pessoa não consegue amar e ela não se sente digna de ser amada. E isso me trouxe um profundo entristecimento. Porque ter um encontro com Deus, a gente quer que todo mundo tenha. Porque é algo muito profundo e muito único. Então, se você tem isso ainda dentro de você, você pode estar na igreja, isso não é vergonha. Você ainda não entendeu o amor de Deus, você vai entender. Em nome de Jesus. Abram de novo a Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os enviarei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então essa é uma nova estação. Essa é uma nova estação para a família Alvorada. Essa é uma nova estação na minha vida. E essa é uma nova estação na sua vida. E o Senhor, Ele é onisciente. E os planos dEle são planos de fazer bem para nós. Então eu creio que o Senhor está soprando não só em pessoas específicas, mas Ele está soprando vida nessa igreja. Porque o Senhor, Ele não consegue ver a gente na mornidão ou na frieza. Ele faz alguma coisa. O Senhor não é apático. E a palavra dele diz, se a gente procurar, a gente encontrará. Se a gente bater, a porta vai ser aberta. E tem pessoas aqui clamando. E Deus está abrindo a porta. E Deus está dando novas oportunidades. A palavra dele diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a primeira ação, ela já aconteceu. Porque o amor de Deus, Ele já está para conosco. Agora tem a segunda ação, que é o nosso amor para Ele. E eu não estou falando que nosso amor é perfeito, porque não é. O amor dele é perfeito. Mas o nosso não é. Então você tem que entender essa verdade. Você já é amado. Você já é amada. O Senhor nos amou primeiro. E tem uma parte muito linda nisso tudo. Porque a gente não precisa fazer nada para Ele amar a gente. Sabe? Você pode fazer tudo certinho e tudo maravilhoso. Você pode fazer devocional todos os dias. Você pode e você deve, na verdade. Mas só que não é por isso que o Senhor te ama. E não é isso que vai fazer Ele te amar mais ou te amar menos. Mas só que você fazer essas coisas faz você amá-lo. Ele já te ama. 1 João capítulo 4, 18. 1 João 4, 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então lembra que eu falei que tem pessoas que têm traumas que impedem elas de não só amar, mas de aceitarem amor. Aqui a palavra do Senhor é muito clara. O amor não tem medo, porque medo supõe castigo. E nós não estamos em castigo, nós estamos no amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Então nós devemos aceitar esse amor e amá-lo de volta. Sabe, então se você tem esse passado e se você tem essas amarras ainda te prendendo, esses traumas, clama o nome de Jesus, porque aqui diz que o amor dele é perfeito e que o amor expulsa o medo. Então se você clamar o nome dele, não sobrará trauma algum, porque o nome dele é poderoso para isso.
Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então não é que Ele fala que te ama e fica por isso mesmo. Ele fala que te ama e ainda demonstra o amor dele por você. Então, se você está nessa seara de Deus não me ama, eu não consigo ver o amor dele, para e começa a analisar com calma. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela está dizendo que Ele demonstra o seu amor. Eu creio que Ele não só te ama, mas Ele demonstra. E aí, se você começar a olhar para os detalhes, você vai falar, calma aí. Deus está cuidando de mim há tanto tempo, em todos os momentos. Ele está zelando por você, sim. E como eu disse, não é sobre a gente merecer esse amor. Mas é que Ele, sendo perfeito, Ele nos ama. E se Ele, sendo perfeito, nos ama, nos resta aceitar. Porque quem é doido de negar um amor perfeito? Eu não quero ficar de fora desse negócio, eu quero esse amor para mim. Porque se Ele, que é eterno, me amou, sabe, não é que Ele te amou de qualquer jeito. Ele te amou tanto, Ele te ama tanto, que Ele entregou o seu único filho. Você consegue imaginar entregar o seu filho por amor a alguém? Alguém mau ainda, não é nem alguém bom. Então, caia por terra em nome de Jesus. Todos os traumas, todas as inseguranças, porque você é amado. Você é amado, você é amada. Essa verdade, ela tem que estar muito fincada. Porque senão, tem o contrário, tem o inimigo te falando outras coisas. E aí ele vai te falar que você não é amada, que Deus não te ama, que você é um rejeitado, que ninguém é capaz de te amar, que você nunca vai ser feliz. Só que isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos ama. Que nós somos filhos. E é filho legítimo. Então o amor que nós recebemos é perfeito, legítimo, ousado, é eterno. Então, nessa noite nós iremos aceitar esse amor. Porque Ele entregou o Filho dEle, Ele morreu por nós e nós iremos sair daqui pensando, meu Deus, eu sou amada. Não tem como passar um dia sequer sem esse amor. Não tem como, porque esse amor transforma. Esse amor, ele é perfeito. Primeira João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem aqui quer conhecer Deus? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clamar para que esse amor inunde a gente hoje aqui, mesmo se você já conheceu o amor de Deus. Você vai clamar para que Deus te inunde hoje aqui, de tal maneira que o amor dele transborde aqui, que você nunca sentiu antes. E isso não só vai transbordar para você, mas vai transbordar para as pessoas ao seu redor. E a gente vai ser uma igreja que não só vai impactar uns aos outros, mas a gente vai impactar todo o envolto daqui dessa comunidade. Porque é isso, é para isso que a gente está aqui. Ezequiel 36:25, eu volto a dizer, aspergirei a água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então é esse clamor que a gente vai levantar aqui agora.
Eu peço que você se coloque em pé. E a gente vai levantar esse clamor em verdade. Em verdade. E eu creio que se tem ainda algum coração de pedra aqui, ele será trocado nessa noite. Não passa de hoje. Porque se o Senhor sopra é porque Ele fará. Vamos fechar os nossos olhos e clamar a Ele. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor desça neste lugar e que o Senhor venha se manifestar de forma real, de forma presente sobre nós. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, cumprir o que o Senhor disse em Ezequiel. Que o Senhor venha derramar, Senhor Jesus, trocar esse coração de pedra por um de carne. E que o Senhor venha, Senhor Jesus, transformar, trazer a verdadeira transformação e remissão. Espírito Santo, se manifeste de forma real aqui. Derrama do teu poder, derrama do que tu tens. Ah, Senhor Jesus, libera o que os céus têm para nós. Nós queremos mais, nós queremos a tua presença. Nós queremos experimentar o profundo contigo. Espírito Santo, eu declaro cura neste lugar. Eu declaro que o Senhor está tirando traumas, que o Senhor está curando a mente, curando o coração, Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus cura para aqueles que ainda não sentiram o teu amor. Espírito Santo, que não sobre medo algum, porque o amor empurra o medo. Nós clamamos em nome de Jesus, clamamos pelo teu poder e pelo teu mover aqui. Nós cremos naquele que Paulo viu no caminho de Damasco. Nós cremos naquele que João viu e que era digno de abrir o livro, que era digno de romper os selos. Nós cremos nesse que é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo. Nós clamamos e nós pedimos, vem neste lugar, derrama do teu poder, derrama sobre os teus filhos, e que todas as mentiras que Satanás conta, seja desmascarada nessa noite, porque nós somos amados, nós somos filhos do Eterno. Em nome de Jesus nós pedimos, vem Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.